duas pessoas não vão participar. Eu vou fazer memória das últimas aulas, porque hoje nós vamos falar sobre um Papa do final do século XII e início do século XIII, que é o Papa Bonifácio VIII. Ele é muito importante para entender o que nós vamos falar daqui por diante. Não sei se vocês lembram, né, através das aulas, mesmo que não participou, eu gravei. Eu tinha falado de um Papa que ele fez uma grande reforma, chamada Reforma Gregoriana, que foi o Gregório VII. E com essa reforma, o Gregório VII ele objetivava duas coisas. Primeiro, ele objetivava acabar com a questão da investidura, em que os senhores leigos mandavam nos padres, mandavam nos bispos, mandavam nos papas. Então a ideia dele era acabar com a investidura. Investir quer dizer tornar uma pessoa padre, tornar uma pessoa bispo ou mesmo papa. Então o objetivo dele era acabar com essa investidura. Na história nós conhecemos como querela das investiduras. Ele queria acabar com isso. E como consequência ele queria acabar com a simonia, que era o fato de padres, bispos, venderem cargos, comprarem cargos na igreja, chamado de simonia. E também ele queria evitar que padres tivessem esposas declaradamente, né, que é o nicolaísmo. Então, o objetivo desse Papa foi justamente combater o nicolaísmo, a simonia e também aí essa questão da investidura. Qual foi a consequência em relação a isso? Logicamente, a consequência foi os primeiros conflitos entre os papas e os imperadores da época. Porque, logicamente, que os imperadores e os senhores nobres, os senhores feudais, não aceitaram essa proposta do Papa. O Papa, inclusive, escreveu um documento, vocês devem recordar disso, eu até coloquei no nosso grupo lá. Esse documento chama Dictatus Papae, é um documento de 1075, em que o Papa ele se coloca superior a todos os príncipes. São 27 artigos. Um desses artigos, inclusive, ele fala que os príncipes devem beijar o pé do Papa, mas o Papa não deve beijar o pé de nenhum príncipe. Então o Papa está começando, isso nós estamos no século XI, o Papa está começando a entrar de forma mais profunda na questão daquilo que nós chamamos de esfera temporal. Nós sabemos, pela história do cristianismo, que a função principal do Papa é a função espiritual. Tá? A função principal do Papa é a função espiritual. Mas aos poucos, os papas, com esse documento inclusive, os papas começam a entrar mais nesse espaço dedicado aos príncipes. E isso nós vamos conhecer na Idade Média como Christianitas, né? Cristandade. A cristandade é esse mundo medieval onde os poderes se confundem. O poder temporal com o poder espiritual. Esses poderes estão se confundindo aí na Idade Média. Até esse é um ponto importante da introdução. O segundo ponto da introdução é que a partir do século XII para frente, século XII, século XIII, século XIV, isso vai até o século XIX, pessoal. Então, do século XII ao século XIX. Mas o mais importante para nós aqui é do século XII ao século XIV. Aquilo que era feudos, já expliquei para vocês que os feudos são grandes fazendas, onde tem os senhores feudais. Os feudos vão se unificando e vão se criando aí os chamados estados medievais. Então, o rei, né, que é o principal senhor feudal, ele através de guerra ou através de casamentos, ele vai unificando esses territórios. O Mauro está entrando. Mauro, estamos começando agora, tá? Só fazendo a introdução. Então, a partir do século XII ao século XIX, mas eu vou frisar aqui o século XII ao século XIV, esses senhores feudais, através de casamento ou através de guerra, os territórios vão se unificando, criando chamadas monarquias feudais. Existe o rei, que vai controlando esses espaços. Pessoal, quem ajudou na unificação desses territórios foram os burgueses, porque os burgueses já não aguentavam pagar tantos impostos. Os burgueses são os comerciantes. Então os comerciantes, para pagar um imposto único, eles vão fortalecer a figura do rei contra os senhores feudais. E vão surgindo essas monarquias feudais. Vou falar de algumas monarquias para vocês conhecem. Vai surgindo a monarquia feudal francesa, que antes eram os francos, né, na época do Carlos Magno. Vai surgir a monarquia feudal francesa, vai surgir a monarquia espanhola,
vai surgir a monarquia inglesa, vai surgir a monarquia portuguesa, inclusive o Estado português é um dos mais antigos medievais que tem, né? O Estado português era um ducado chamado Ducado de Porto-Lacazes, né? Que vai criar então aí Portugal. Então essas monarquias vão se formar. Aí tá aí tudo bem. O que tem a igreja a ver com isso? O problema é que na Idade Média a igreja recolhia impostos desses territórios e mandava para Roma. Por quê? Porque a igreja ela dominava toda a Europa. Então a igreja tinha impostos sobre cada território desses feudos. Esses recursos financeiros eram mandados para Roma. Com a unificação desses territórios, dessas monarquias feudais, alguns estados começam a não querer mais se submeter a Roma e mandar o dinheiro. Hoje nós vamos ver um caso específico da França, tá? Então, se a Inglaterra aceitou, a contragosto mais aceitava, Portugal aceitava, a Espanha aceitava, mas a França foi o primeiro estado, a primeira monarquia feudal que vai enfrentar de peito aberto a igreja e vai dizer o seguinte: nós não enviamos mais os impostos para Roma. E é isso que nós vamos ver hoje nesse Papa chamado Bonifácio VIII. Então o que vocês têm que entender aqui? O conflito que eu vou falar de hoje, o conflito de hoje envolvendo a figura do Bonifácio VIII, é a figura, é um problema de centralização na Europa. Quem é que está mandando na Europa? O Papa, que tinha apenas poderes espirituais, ele vai dizer que manda na Europa sou eu. E esses impostos têm que ser enviados a Roma. E os reis que estão surgindo vão se colocar contra essa ideia. Eu só não falei isso com parênteses, tá? As duas últimas monarquias que vão ser criadas na Europa serão a Itália e a Alemanha, tá? São as duas últimas monarquias, todas duas no século XIX. Por isso que gera a Primeira Guerra Mundial. Isso aí depois vocês podem aprofundar que é interessante isso. Então a Itália vai se unificar no século XIX, né, que é a Itália que existe hoje, a República Italiana, tomando terras da igreja, tá? E a República também da Alemanha se unifica também. A Itália em 1870, finalzinho do século XIX, 1870, e a Alemanha em 1871, um ano depois. Tá? São as duas últimas monarquias que se formam na Europa, unificam seus territórios. Essas outras que eu falei para vocês, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, se unificaram na Idade Média. Então, quando você, só quer dar um exemplo aqui que é importante, quando você vê um jogo entre Barcelona e Real Madrid, por exemplo, você vê muito conflito, não é apenas um jogo, tem conflitos étnicos. Por quê? Porque a Espanha ela foi unificada à força, foi casamento. O rei de Aragão quer casar com a rainha de Castela e junto e casa, e todo mundo passa a ser Espanha. Só que as diferenças históricas e étnicas entre esses povos são muito grandes. Até hoje, pessoal, quando vocês visitarem a Espanha, é muito interessante. A Galícia foi onde surgiu a língua portuguesa, tá? A língua portuguesa surgiu na Galícia. Por isso que o nosso Xavier é com X e não com J, como Javier. Porque ali, até hoje, na Galícia, se escreve igreja e não igreja. Ali tem uma diferença de linguística muito grande. A Galícia se considera um território independente da Espanha, e é a Espanha. Onde está, por exemplo, hoje a cidade de Santiago de Compostela, pertence à Galícia, né? Que é o território espanhol, mas que eles pessoalmente não se sentem espanhol. Você tem os Países Bascos, que é aquele território entre a Espanha e a França. Eles não se consideram espanhóis e nem franceses. Eu tenho uma amiga brasileira, historiadora, que mudou lá para esses Países Bascos. Eu falo, você é espanhola ou francesa? Ela falou, quando você vier me visitar, não fala isso aqui pro povo aqui não, que você apanha. Nós não somos nem espanhóis, nem franceses. Nós somos bascos. E é uma outra língua, né? E eu falei, seus filhos, os filhos dela cresceram lá, eu falei, seus filhos falam português, espanhol ou basco? Ela falou as três línguas, tiveram que aprender. O português, o espanhol, o basco e o francês. Na verdade, eles falam 4 línguas hoje, tá? Os filhos dela, porque naquela região precisa. O português por causa dela, que é a mãe, né? Ela fala na casa dela português com os filhos para não perder a identidade com o Brasil. Basco, eles são obrigados a falar, porque é a língua deles, o espanhol por causa da Espanha e o francês por causa da França. Então, eu só quero mostrar para vocês que essa unificação
desses territórios por casamentos nem sempre foram tranquilos e refletem até hoje. Até hoje você vai nesses países, você vê essas divisões étnicas. Barcelona, por exemplo, se você achar uma bandeira espanhola lá dentro, você apanha. Porque para eles têm aquela bandeira amarela e vermelha, não sei se vocês já viram, que é a bandeira daquela região de Barcelona. Tá? Então, para eles, isso é muito importante. É uma briga muito grande ética, porque eles não se consideram espanhóis. Tanto é que quando a seleção espanhola vai jogar em Barcelona e se canta o hino da Espanha, os que estão no estádio vai um hino. Eles não aceitam o hino espanhol. Então, quando a seleção espanhola vai jogar lá em Barcelona, como foi a Copa do Mundo que aconteceu, uma sede era Barcelona, todas as vezes que cantava o hino da Espanha, quem morava em Barcelona vaiavam o hino, porque eles não aceitam ser espanhóis. Muito bem, então hoje, aí na última aula, eu falei de um papa chamado Celestino V. Fabrício entrou agora, boa noite. Eu falei de um papa chamado Celestino V. Esse papa foi um monge, e ele era um monge, um eremita, que não tinha controle, ele não conhecia política, e ele foi bastante influenciado por toda a corte romana. Ele era uma pessoa que era monge, não tinha o tato para o governo, e ele percebeu isso depois de 5 meses. Em 5 meses, esse Celestino V ele vai renunciar. Ele vai renunciar, e aqui entra a figura do Bonifácio. Agora eu vou falar do Bonifácio. Antes de renunciar, eu vou fechar minha tela só um pouquinho, porque eu vou pegar uns dados aqui. Antes de renunciar, o Celestino V ele procurou o então, naquela época, chamado Bento Caetani. É Gaetani ou Caetani? Então é uma família importante. O Bento era um cardeal que conhecia muito de direito canônico e perguntou para esse Bento Caetani se ele podia ou não renunciar. O Bento falou sim, você pode. Pelo direito canônico você pode renunciar. E inclusive incentivou ele a renunciar. Beleza, ele vai renunciar. Isso aconteceu no ano de 1294, tá? Em 1294, ele vai então renunciar. E aí ele já começa um conclave que vai durar 10 dias, e nesse conclave vai ser eleito quem? Justamente esse cardeal chamado Bento Caetani, que vai receber o nome de Bonifácio VIII. Uma das medidas que o Bonifácio VIII fez, olha que interessante, uma das medidas que ele vai fazer vai ser o de prender o Celestino V numa torre, lá na cidade de Ferentino, é no Lácio ali. Por que ele prendeu ele nessa torre? Para que ele não criasse uma heresia na igreja, porque ele era eremita, tinha muitos franciscanos que seguiam o Celestino, então para que ele não criasse uma heresia, o Celestino morreu nessa prisão. Quer dizer, o Bonifácio VIII mandou prender o Celestino V nessa prisão até a morte dele. Tá? Dizem que ele foi bem tratado e tudo mais, mas de qualquer forma ele morreu em prisão. Esse Bonifácio VIII, ele é um cara extremamente preparado na questão política. Era muito bem preparado. Eu vou falar um pouco sobre a carreira dele, só para vocês notarem quem era o Bonifácio VIII. Ele nasceu numa cidade que eu conhecia, até tirei foto nessa cidade, chamada Anani, na Itália. Ele era de uma família de nobres da Lombardia. A Lombardia é onde fica Milão hoje, tá? A família dos Caetani, que eu já falei para vocês, essa família junto com os Orsines, junto com outras famílias, são famílias poderosas de Roma. Inclusive, a família desse papa já tinha dado um papa para a igreja chamado Gelásio II. Então, para vocês verem, tanto que essa família era importante. Depois ele foi cônego da Catedral de Anani. O que é cônego? É o padre responsável por uma catedral. Então ele se torna padre, tá, dessa catedral. Ele vai, logicamente, que antes de ser cônego, ele se tornou sacerdote em 1260. Ele, depois que ele se torna sacerdote, ele vai comprar um castelo numa cidade ali próximo de uma cidade chamada Todi. Todi era uma cidade onde o tio dele era bispo. Veja bem que a família dele toda estava ligada à igreja. Então o tio dele era bispo em Todi. Todi, para quem conhece ali a região do Francisco de Assis, que é Umbria, Assis, Perúdia, né, a Cismano.
Ele comprou então um castelo nessa região chamado Cismano. Depois, ele então em 1264, ele vai para a Cúria Romana e ali ele vai ser um secretário do cardeal chamado Simão de Braia. Os nomes vocês não precisam saber, é só para vocês entenderem a função dele. Ali, enquanto secretário do cardeal Simão, ele vai em uma missão na França, depois ele é enviado numa missão na Inglaterra, porque tinha barões rebeldes contra o rei Henrique III, ele foi lá apaziguar. Portanto, o que eu quero dizer é que esse Bonifácio, antes de ser papa, ele era um homem da diplomacia, das leis e da diplomacia. Nós temos aqui no nosso grupo uma pessoa que trabalha com direito canônico, que é a Degenani. O Bonifácio, vamos dizer, é um dos grandes pais do direito canônico da igreja. É um homem importantíssimo nessa área do direito canônico e foi também aí um diplomata, atuando na França, depois ele atuou na Inglaterra. Depois ele vai ser enviado para a França novamente, onde ele vai ali ser fiscal da cobrança dos dízimos que não estavam chegando até Roma. Ele foi lá rever essa questão. Depois ele vai se tornar um notário papal. O que é um notário papal? É uma espécie de homem de cartório. Ele passa a ser um homem que faz as anotações do Vaticano, em todos os sentidos, tá? Em 1281 ele vai se tornar um cardeal diácono. Para quem não sabe, a igreja tem tem o cardeal diácono, o presbítero e depois o próprio cardeal bispo. São 3 graus dentro da igreja. Não é um grau de diferenciação hierárquica, mas de importância. Então, em 1281 ele se torna um cardeal diácono. 10 anos depois, ele vai se tornar um cardeal presbítero. Para quem não sabe, a igreja, os que votam na igreja, são 118 hoje, quase todos são cardeais presbíteros. Tá? São poucos que são cardeais bispos. Tá? Então, quase todos são cardeais presbíteros. Ele vai, então, se tornar cardeal presbíteros em 1291. Ele sempre trabalhou como diplomata, como eu falei para vocês, na França, em Nápoles, na Sicília, que era o sul da Itália, e Aragão, na Espanha. Ele vai ser eleito papa em 1294, 10 dias depois que começou o conclave, tá? Como eu falei para vocês, após a abdicação do Papa Celestino V. Foram 10 dias de conclave. O conclave aconteceu em Nápoles, porque era uma sede da família do Carlos da França. Tá? Ali tinha proteção para o Papa. Ele então se torna Papa em Nápoles. E depois ele vai trazer a corte para Roma. A cerimônia de coroação dele, inclusive, se dá no dia 23 de janeiro de 1295, já em Roma. Como eu falei para vocês, uma das medidas que ele faz quando entra em Roma é prender o Celestino V nessa torre de um castelo em Ferentino, né, para que ele não criasse uma heresia dentro da igreja. Antes de continuar aqui o relato, esqueça um pouco a história dele até quando ele chegou a ser papa. O Papa Bonifácio ele é um papa muito polêmico, muito polêmico. Eu vou só citar aqui algumas questões para vocês saberem em relação a isso. Ele é o papa, por exemplo, que o Dante Alighieri é o criador da língua italiana, que escreveu a Divina Comédia. Ele retrata que o Papa Bonifácio VIII, por corrupção, não por heresia, porque ele vai ser acusado também depois de heresia, por corrupção, o Dante Alighieri coloca o Papa Bonifácio no inferno, na sua Divina Comédia, tá? Mas ele é mais conhecido, isso que vamos falar hoje com vocês, ele é mais conhecido pelos conflitos que ele teve com o rei da França chamado Filipe IV, ou Filipe o Belo, tá? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Os conflitos do Bonifácio VIII com o rei da França de nome Filipe IV, ou Filipe o Belo. Então vamos começar agora a falar desses conflitos, como é que eles apareceram. O primeiro ponto importante para a gente saber em relação aqui ao Bonifácio, antes mesmo de falar desse conflito, o Bonifácio ele foi um dos papas que criou o chamado jubileu cristão. Não existia na igreja isso, tá? Foi com ele. O primeiro jubileu da igreja aconteceu com o Papa Bonifácio VIII, em
e 300. O que é um jubileu? As pessoas são convidadas a procurar os lugares sagrados e o Papa promete indulgência. O primeiro jubileu aconteceu na cidade de Roma, no ano de 1300. Então, aquelas pessoas que visitassem o túmulo de São Pedro ganharia do Papa uma indulgência, o perdão dos pecados. Isso aconteceu no ano de 1300. Depois, os jubileus na igreja passaram a ser de 50 e 50 anos. A cada 50 anos se fazia um jubileu. Isso vem muito da tradição judaica, porque os judeus também têm os seus jubileus de 50 e 50 anos. Hoje, na igreja, esses jubileus não são de 50 e 50 anos, não. Depende de cada papa e da convocação de cada papa. Papa Francisco, por exemplo, vocês lembram, ele convocou para o jubileu do Ano da Misericórdia. Né? Quem fosse a alguns lugares sagrados do mundo receberiam aí a indulgência. Eu sei até mesmo aqui em Goiás, quem fosse na Basílica de Trindade receberia o jubileu. Eu estava nesse ano do jubileu, tinha visitado Jerusalém, e quem entrasse nas igrejas em Jerusalém recebia o jubileu, né? A indulgência. Então hoje os jubileus não são de 50 e 50 anos mais não. Isso depende de cada papa e dos anos que eles criam, aí oferecendo as indulgências chamadas plenárias. Mas vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre o conflito dele com o rei Felipe IV. Acontece que o Bonifácio VIII ele não criou confusão apenas com o Felipe IV da França, não. A primeira confusão que ele arrumou foi com a família dos Colonna. A família dos Colonnas, que tinham vários cardeais, era uma família poderosíssima da Itália, de Roma. Um dos Colonnas roubou o tesouro papal. Roubou mesmo, confiscou o tesouro papal. O Papa convoca 2 cardeais Colonna, denunciando esse roubo. Sabia que era um Colonna que tinha roubado. E depois esse tesouro vai ser redescoberto onde ele está, né? Mesmo assim, o Papa ele confisca todas as propriedades dos Colonnas. Os Colonnas têm que fugir para a França. E essas propriedades dos Colonnas, o Papa vai passar para os seus sobrinhos, para os Caetani. Veja bem as guerras entre as famílias, aquilo que eu falei para vocês, os Caetano e os Colonna. Então nem preciso falar para vocês que os Colonnas odiavam esse Papa. Eles serão os primeiros, os Colonnas, serão os primeiros a dizer que esse Papa não é Papa verdadeiro, porque um Papa como o Celestino V foi induzido a renunciar, e a renúncia na igreja não era válida. Lógico que era, porque o próprio Bonifácio era do direito canônico. Mas, de qualquer forma, a família dos Colonnas começa a atacar o Papa como herético. Nunca foi comprovada a heresia dele, tá? Mas começa a atacar ele como herético, como aquele que usurpou o trono de Pedro. Pediram para convocar um concílio ecumênico para tirar o Bonifácio VIII. Não conseguiram, logicamente. Mas, de qualquer forma, a família dos Colonnas tinha ódio ao Bonifácio VIII por ter confiscado as suas propriedades. Tá? Isso que é um ponto importante. Deixa eu abrir um parênteses aqui ainda em relação ao Bonifácio. Quando ele anunciou o jubileu no ano de 1300, ele mandou aí fazer reformas nas igrejas, né? Restaurou as igrejas de São Pedro, a Basílica de São João de Latrão e a Basílica Santa Maria Maior em Roma. É só um dado aqui para vocês. Além dos Colonnas, que tinham ódio ao Papa, ele também entrou em conflito com o imperador da época, chamado Alberto I. E além do Alberto I, logicamente com Filipe da França. Eu vou especificar aqui hoje apenas o Filipe IV da França. O que aconteceu? Para vocês entenderem. O Filipe IV estava em guerra com a Inglaterra, com Eduardo I. Vocês sabem dessa guerra, é chamada Guerra dos 100 Anos, por territórios. Filipe IV contra o Eduardo I. Os dois em guerra, um com o outro, por territórios. E vocês sabem que guerra precisa de dinheiro. Para que ela exista, precisa de dinheiro para comprar munição, armamento, pagar soldados e assim por diante. O que o Filipe fez? Não só o Filipe, o Eduardo também fez isso. Eles começaram, então, os dois, a cobrar um imposto da população para essa guerra. Até aí tudo bem. O problema é que eles estenderam esses impostos aos padres. Os padres também deveriam pagar os impostos para financiar a guerra, dos dois lados. Tanto do lado da França como do lado da Inglaterra.
Quando o Papa fica sabendo disso, o Papa recusou, não aceitou essa taxação do clero francês e nem do inglês. O rei da Inglaterra concordou, recuou, a contragosto, mas recuou. Já o rei francês Felipe IV não aceitou. Não aceitou. E vai ser o primeiro conflito, então, aberto entre Bonifácio e o rei, chamado aí rei Felipe IV e o Bonifácio VIII. O Papa também, o Papa Bonifácio VIII, ele queria também o dinheiro da França e da Inglaterra para poder reconquistar a Sicília, que saiu da mão da igreja. Então era uma luta pelo poder. O que o Papa faz diante dessa recusa do rei Felipe IV em não suspender o imposto? Ele escreve uma bula chamado, vou ler em português para ficar mais claro, clero laico. Tá? A tradução é isso, clero laico. Ele está dizendo que o rei francês é um padre laico. Essa bula foi de 1296. Ele então vai criticar dizendo que tem reis que acham que é padre e que quer interferir nos impostos da igreja, né? Querendo que padres pagam impostos para leigos e não para a igreja. Então o Papa ele vai fazer uma crítica ao Felipe IV, que está sobretaxando as igrejas da França. Então isso é chamado aí de essa bula clérico-laicos. E por essa bula, o Papa ameaça de excomunhão todos aqueles que pagaram impostos para a França para financiar a guerra. Qualquer padre que pagasse impostos para o rei francês seria excomungado, porque a igreja só deve impostos para a igreja. Vocês estão percebendo que existe aqui um conflito entre as monarquias que estão se formando e que o rei manda em tudo lá e o Papa que acredita que manda também? Quer dizer, um conflito entre dois poderes, o espiritual e o temporal. O problema é que o Papa também precisava da ajuda da França para quê? Para financiar a cruzada. Nós estamos na época das cruzadas ainda. Eu falei para vocês que a cruzada ela acaba no início do século XIV. Então o Papa precisava da ajuda da França para a cruzada. E o rei, espertamente, o que ele fez? Ele falou o seguinte: já que você está impedindo que os padres paguem para nós os impostos devidos, a França não mais manda para a igreja nem ouro, nem prata, nem alimento, nem cavalo, nem armas para as cruzadas. Quero ver você virar então sem isso aí. Então a França ela proíbe qualquer exportação que seja de alimentos, prata, ouro, cavalos ou mesmo armas da França para que o Papa combatesse, né, ali nas cruzadas ou tivesse aí apoio da França. O Papa tem que recuar. O Papa espertamente recua e diz o seguinte: a minha bula que eu criei, ela não impede que o rei exerça ainda o papel de senhor feudal sobre o clero. Então o clero, se ele pedir, não se for um imposto, se ele pedir, o clero pode dar o dinheiro, mas não que crie um imposto. O Papa não queria que criasse um imposto. Mas se o rei pedir para a igreja de forma emergencial, se é uma emergência, o clero pode dar, mas através de um pedido e não da imposição de um imposto. Foi assim que tentaram aliviar essa contenda entre o Papa e o Felipe IV. Aqui interessante, como eu já falei para vocês, em 1297, aquele conde chamado Estevão Colonna, ele roubou o tesouro do papal. Eu já expliquei para vocês que os dois cardeais, Tiago e Pedro Colonna, foram chamados, e aí eu falei para vocês que foram confiscadas as propriedades. E foi nesse período justamente dessa bula, um pouco depois. E aí a família Colonna tem que mudar para a França e vai apoiar o rei francês contra o Papa. Tá bom? Isso é importante. Depois, quando tudo parecia estar calmo, tá, vai acontecer um outro problema. Qual é o problema que vai acontecer? Um padre, na verdade, um bispo, de nome Bernardo Saisset é na França. Esse bispo, melhor dizendo, ele que era defensor do Papa,
ele vai recusar em dar dinheiro para o rei, mesmo se o rei pedisse. O que o rei faz? O rei, então, vai mandar prender o bispo. O rei prende esse bispo, chamado Bernardo, e isso fez com que o Papa ficasse com uma raiva tremenda. E em 1301, o Bonifácio, então, vai escrever uma outra bula. Italiano Asculta Fili, quer dizer, ouça meu filho. Essa é a tradução da bula. Ouça meu filho. E nessa bula, o Papa, de forma irônica, mas muito pontual, ele vai defender a supremacia papal em relação ao rei francês, em relação a qualquer rei. Aí ele vai voltar àquela questão que eu falei para você da cristianitas, da cristandade, que o corpo de Cristo só tem um Senhor, que é Cristo, que Cristo é a cabeça da igreja, mas quem governa a igreja é o Papa, mando de Cristo, toda aquela história, e que a igreja não tem duas cabeças, né? Que a cristandade não pode ter duas cabeças, e aí vai. Então ele vai entrar, o Papa vai aí sim tomar uma posição muito radical contra o rei. A partir desse momento, né, o Papa será acusado de heresia, blasfêmia, simonia, de conspiração contra o rei da França. E cada vez mais o Papa vai ver nessa atitude do rei da França um desrespeito ao poder papal. Ele exige a liberação, né, a libertação do bispo de Saïsset, e não foi atendido. Vai escrever uma nova bula, chamada Salvator Mundi, em que vai proibir o clero de pagar qualquer tipo de imposto para a França. E não é só imposto, qualquer pedido do rei da França não era para ser atendido. Então o Papa radicaliza em relação a essa situação com o rei da França. O Papa vai convocar um concílio em Roma com os bispos franceses para tentar convencer o rei a mudar de atitude. Porque os bispos, nesse momento, a maioria deles, pelo menos, está do lado do Papa. Alguns historiadores, turminha, isso aqui é importante, eu não sei se vocês já viram uma coroa papal, aquelas antigas, hoje os papas não usam mais coroa. A coroa papal, ela tem algumas tiaras, são 3 tiaras. Alguns acreditam que o Papa manda colocar uma segunda tiara para significar aí, hoje tem 3, mas no passado era só uma tiara a mais para simbolizar tanto o poder espiritual como o poder temporal. A rivalidade continua. E aí vai acontecer então agora campanhas difamatórias dos dois lados. E isso que eu vou falar agora é muito importante, presta muita atenção. No ano de 1302, o Bonifácio vai emitir a mais importante bula dele. E eu vou dizer assim, a mais importante bula da história do papado. Tá? Ela é chamada Una Sancta. Quer dizer, a igreja una e santa. Ele começa inclusive isso, a igreja católica apostólica, una, santa, católica e apostólica, é assim que começa o documento. Então chama Una Sancta. É o principal documento da história da igreja em relação ao poder. Tá? Nesse documento, ele é de 1302, o Papa vai declarar a superioridade dele, não só no poder espiritual, mas como no poder temporal. Logicamente que o rei francês não vai aceitar esse documento, tá? Existia um ministro-chefe do Filipe chamado Guilherme Nogaret. Ele vai acusar o Papa de ser um criminoso, um herético para todo o clero francês. E aí o Papa, depois dessa acusação do Guilherme Nogaret, chamando o Papa de criminoso e herético, o Papa não vê outra alternativa do que excomungar o rei Felipe IV e o próprio Nogaret em 1303. Então, tanto o rei Felipe IV foi excomungado, quanto também o ministro-chefe dele, chamado Guilherme Nogaret, foram excomungados. Deixa eu abrir um parênteses aqui importante, que tem uma história aqui que eu não contei. Lá em cima, quando o Papa e o rei tentaram fazer as pazes, o Papa, para poder apaziguar a guerra com o rei Felipe IV, lá no primeiro conflito, quando o Papa sugere que o rei podia pedir o dinheiro que os padres iriam entender, o Papa, para poder diminuir a tensão, ele vai santificar um rei chamado, eu até falei desse rei para vocês, que foi para a cruzada, uma das últimas cruzadas,
chamado aí Luís IX. Luís IX era avô do Felipe IV, tá? Então o Papa vai santificar ele, então ele é um santo da igreja, São Luís, né? São Luís IX. Ele se tornou santo para poder apaziguar essa questão aí dessa guerra entre igreja e França. Para vocês verem que tem muitos santos da igreja que foram santos mais por motivos políticos do que por santidade de vida. Mas só para vocês saberem um pouco essa história que envolve aqui os dois, né, o Bonifácio e o o Felipe IV. Então, em 1303, o Papa vai excomungar tanto o Felipe quanto o Guilherme Nogaret. O rei francês manda um exército. O Papa, nesse momento, está na cidade dele, onde ele nasceu. O Papa está na cidade de Anani. Anani é uma cidade a 50 quilômetros de Roma. Ela fica bem perto de Roma. O Papa estava lá, na cidade de Anani, cidade onde ele nasceu. Aquele Guilherme Nogaret, o primeiro-ministro de Filipe, foi para lá com um exército. Quem é que forneceu o exército para o Guilherme? Foi justamente a família dos colonos, que detestavam o Papa, queria que ele renunciasse. Inclusive, quem acompanha o Guilherme de Nogaret é um homem chamado Chiara Colonna. Ele também vai junto com esse Guilherme para pressionar o Papa para que o Papa renuncie ao cargo de Papa. Eles chegaram lá, exigiram que o Papa Bonifácio renunciasse ao cargo. O Papa Bonifácio não renuncia. Tem um episódio que as pessoas hoje acham que isso foi apenas uma falácia, que o Papa foi esbofeteado. Isso não se sabe até hoje se isso foi apenas uma metáfora, um mito, mas tem esse mito da bufetada no Papa. De qualquer forma, o Papa ele se vê prisioneiro da família dos Colonnas e também desse Guilherme de Nogaret. Por 3 dias ele fica preso, o Papa. O sobrinho do Papa vai organizar a cidade, toda a cidade em resistência, e consegue expulsar esse Guilherme Nogaret justamente com esses Colonnas e consegue libertar o Papa. Então a população de Anani consegue libertar o Papa da mão desses dois, do Guilherme Nogaret e também aí do Chiara Colonna, e o Papa então vai para Roma, onde se sente aí mais protegido na cidade de Roma contra a família, tanto dos Colonnas como também do rei Felipe o Belo. O Papa ele morre um ano depois, e em 1305 vai ser eleito o novo Papa com o nome agora de Clemente V. Tem um Celestino V, agora esse é Clemente V. Na verdade, foi um Bento que foi eleito, mas depois morreu logo, e aí vai ser eleito um Papa chamado Clemente V. Esse Clemente V, ele foi eleito com o apoio do Filipe IV, com o rei francês. A ideia desse Clemente V era apaziguar a situação entre o Vaticano, que não era Vaticano na época, né, que era ali a Cúria Romana, com a França. A ideia dele era apaziguar esse conflito. O Filipe IV obriga o Clemente V a fazer um julgamento do Bonifácio como herético, só que ele consegue aí articular um concílio que vai acontecer em Viena, em 1311, e em Viena, esse concílio feito pelos cardeais, ninguém condena o Bonifácio como herético. Tá? Então ele conseguiu isso. Esse Clemente V que foi pressionado pelo Felipe IV para condenar também os templários, aquela ordem de monges cavaleiros. Ele também condena os templários, confisca o bem dos templários e passa esses bens para o rei francês. Na verdade, qual foi a acusação? Também de heresia. Essa era a estratégia desse rei Felipe IV, acusar todos de heresia para confiscar os bens e passar esses bens para a França. É o fim aí dessa famosa ordem monástica chamada aí a Ordem dos Cavaleiros Templários. Tá? Isso aconteceu por pressão. A ideia do Clemente era passar um tempo na França para apaziguar a relação de Roma com o rei Felipe IV, só que ele praticamente não volta. Na verdade, ele vai ficar em Avignon. Avignon, a igreja comprou um palácio chamado Palácio de Avignon. Avignon é a região da França.
E esses papas vão ficar durante 70 anos na região ali de Avignon. São 7 papas que vão viver ali. Durante 70 anos, os papas vão viver na França, como praticamente um capelão do rei francês. É o famoso período de Avignon, que na igreja muitos conhecem como exílio de Avignon, onde os papas ficaram como servos do rei francês, e toda a Europa critica isso, inclusive a Inglaterra, que não aceitava essa submissão dos papas à questão da coroa francesa. Uma outra causa importante que o Bonifácio faz é fundar a universidade, a mais famosa universidade de Roma, chamada La Sapienza, a sabedoria, né, traduzindo para o português. Essa universidade foi criada em 1303, hoje ela é chamada lá em Roma de Roma I. Quando você for na universidade em Roma chamada Roma I, não esqueça que ela foi fundada pelo Bonifácio VIII em 1303. Eu vou voltar aqui agora para vocês, porque agora eu vou tirar algumas dúvidas em relação a isso. Agora preparem, então nós estamos em Avignon, os papas não são prisioneiros, porque eles estão lá porque, logicamente, o Luís o Belo vai morrer, eles vão viver ali em Avignon durante 70 anos, era cômodo. Hoje os historiadores da igreja já fizeram um levantamento, mais de 4.000 pessoas viviam em Avignon, a igreja pagana, eram funcionários da igreja, então viviam bem, viviam protegidos. Então eles não voltaram, não é porque também não podiam, porque não queriam, foram se adaptando à vida de Avignon e ficaram lá. Até que em 1378 um papa vai voltar, e eu vou falar sobre isso depois. Isso vai dar um boró danado, porque é o pior período da história da igreja, chamado aí o cisma, o grande cisma, quando a igreja vai ter ao mesmo tempo 3 papas, vamos falar isso na próxima aula. Então o grande cisma é quando os papas voltam de Avignon para Roma e serão eleitos aí um papa que não é, que depois que é recusado, vai ser um segundo que é recusado, vai ter um terceiro. Ao mesmo tempo a igreja teve 3 papas no período pós-Avignon. Foi um período muito difícil. Eu queria terminar aqui essa primeira reflexão dizendo que esse embate entre o Bonifácio VIII e o Felipe IV da França causou muito desgaste para a igreja. E a igreja, o papado, vai perdendo o seu poder. O que o Papa Bonifácio não tinha entendido é que ele vivia em outro período, o período das monarquias, em que os reis não aceitavam mais a interferência da igreja nos seus territórios. Até então, até o século XI, o Papa interferia nos territórios, tudo bem, porque eram feudos, eram fazendas, eram grandes feudos. A partir do século XII em diante, esses feudos vão se unificar e vão se criar aí monarquias. E esses reis não vão aceitar mais a ingerência, a interferência do Papa nos seus territórios. Inclusive nessa questão. O rei vai dizer, eu cobro impostos de quem eu quiser. O clero está no meu território, eles têm que pagar. Essa era a visão do rei. Quer dizer, quem manda no meu território sou eu sou rei. Do outro lado, o Papa acha que ele ainda consegue ter interferência nesses territórios, onde vai cada vez mais enfraquecendo o poder do Papa. É isso que nós chamamos de crise medieval. Os papas cada vez estão mais enfraquecidos a partir então do Bonifácio VIII. Então os papas vão ter que decidir ficar mais presos à questão espiritual e não mais à questão temporal. Só que isso não acaba aí. O Papa só vai abandonar definitivamente essa questão temporal no século XIX. Eles vão tentando lutar até o século XIX para manter o poder temporal deles. E aí vão se enfraquecendo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora, né? Então hoje nós vimos aí sobre essa figurinha chamada Bonifácio VIII, grande conhecedor do direito canônico. Ele criou mais de 88 artigos para o direito canônico, né? Um corpo de leis muito importante. As pessoas que querem estudar o direito canônico, fazer mestrado, vai ter que estudar o Bonifácio VIII, que ele foi importantíssimo nessa confecção de muitas leis canônicas que a igreja seguiu depois. Era um grande conhecedor dessa área, tá bom? E também um grande diplomata. Só não teve essa visão de que o século XIV já não era mais o século XI. Quem tiver dúvida pode fazer as perguntas. Eu vou desligar aqui para quem está em casa.